Boa tarde a todos. Então, nessa monitoria aqui, eu vou mostrar para vocês como usar o MATLAB e como introduzir eles a vocês e como ir mais longe com ele. Com isso, tipo, o MATLAB é um tipo de linguagem de programação, um programa, só que no caso ele também tem o Simulink, eu vou abordar ele no próximo vídeo, mas diferente da grande maioria, se não todas, provavelmente, linguagens de programações, as coisas nas linguagens de programações, elas geralmente funcionam com 00, tipo, tem o ponto 00 antes do 1. No MATLAB não, tudo é por vetor, então por vetor e matriz. Então, como é tudo por vetor e matrizes, as coisas são a partir do 1, não tem o 0. Isso é uma coisa muito importante para se alguém já tiver algum domínio de programação para levar aqui para o MATLAB. E bem, a primeira coisa que vocês vão querer saber no MATLAB é que vocês vão chegar e vocês vão estar nessa página home. Vocês vão querer trocar o projeto que vocês preferirem, o seu layout. Mas bem, o que vai importar é a biblioteca que vocês vão estar, por causa que você não consegue, eu não consigo usar nenhuma das minhas, não aparece nenhuma dos meus negócios, a menos que eu entre nas minhas pastas. Eu também não consigo usar nenhuma dessa do Azimuth sem estar dentro da pasta do Azimuth. Mas então, beleza. Eu vim pra cá, depois eu vou para o Azimuth e eu explico. Conforme. Primeira parte, o que é o editor e o que é command window. O editor é para você escrever e, bem, não vai rodar nada, mas você pode rodar alguma coisa dentro do editor. Você pode vir aqui dar um run e ver o que vai acontecer. Se eu vir e dar um run aqui, ele vai lá e vai me dar o resultado na command window. Só que o CLC, ele tira o que estava escrito. E o clear, ele limpa as variáveis. Então a gente geralmente usa CLC, clear. Você pode dar clear e escrever o que você quer limpar também. Mas bem, como explicar para você? Não vou dar uma aula de GA, mas pelo menos como montar um vetor de linha. Aqui, ó. É um vetor de linha. Aí você vai falar para mim, eu quero um de coluna. O vetor de coluna, diferente do de linha, ele vai ser separado pelo ponto e vírgula, em vez de só pela vírgula. E beleza, lembra que a gente deixou ele aí. Poderia até dar um clear, vetor, e aí eles aparecem aqui já para eu apagar. Mas no caso não vou apagar. Vou deixar eles do jeito que estão. Bem, para eu gerar uma matriz, eu poderia multiplicar os vetores, que eu vou até mostrar depois. Ou eu poderia gerar uma matriz já, ó, 1, 2, 3, 4, o ponto e vírgula, tipo... reparem que sempre vai ter o ponto e vírgula ali para a matriz, que esse ponto e vírgula ele vai dar a diferença da coluna. Aí, uma matriz feita. E aqui tem quais produtos a gente vai poder fazer entre eles. E aqui eu deixei descrito para vocês. Os comentários eles são sempre depois do porcentagem. Você escreve porcentagem, você pode escrever o que for, que ele não vai interferir no código. Depois eu posso escrever qualquer coisa, ele não altera. É só comentários. Então, eu deixei algumas regras para vocês usarem, mas bem, todo mundo já passou GA, eu espero que vocês consigam fazer. E depois que você deixar salvo também no seu editor, eles ficam salvos aqui, eles podem ser uma função do Simulink, que é esse daqui, ou ele pode ser o próprio script, que eles ficam salvos com o ponto .m ou ponto .tfm, que é a função, ou então, se ele for o do MATLAB, ele vai estar como SM, mas bem, vocês não precisam decorar isso, vocês vão acabar, quando vocês forem salvar, vocês vão descobrindo. Bem, vamos colocar aqui regras. Você viu que ele só imprimiu para mim o que eu quis printar. Algo bem importante também. Logo após, se eu colocar um ponto e vírgula, logo após, ele não vai me printar essas coisas. Se eu colocar aqui de novo. Ele não me printou os de cima, porque eu coloquei ponto e vírgula neles.
Caso... Opa. Esse aqui tem que fechar a chave, senão não vai dar certo. Ó, ele voltou a formar aqueles ali. Mas bem, com as regras aqui, ó, subtração, produto, soma, multiplicação, transposição também, esse é bem interessante. O de transposição, tipo, cada um deles tem as suas horas de usar, vocês sabem muito bem disso, dependendo da matemática que você tem que fazer. E, bem, eles podem ser feitos de jeito fáceis, que nem, ó, esse daqui é apenas um menos, aí tipo uma multiplicação é ponto e asterístico, aí para divisão ponto barra, para transpor é só a aspa voadora, vírgula voadora, aspa. E daí aqui um exemplo de aplicação que eu quis trazer para vocês não ficarem só no básico. Vamos dizer que a gente vai ter uma matriz resistência. Como eu separei ela e eu deixei o ponto e vírgula no final, porém se eu não tivesse deixado o ponto e vírgula no final, ele vai me printar essa matriz. E ó, a cada ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ele tem que estar fechado com chave, tudo tem que estar bem fechado. Ele me deu essa matriz aqui. Essa matriz aqui foi só que eu inventei. Bem, da corrente, a mesma coisa. Fiz ali uma matriz 3x3 e aqui de 3x1. E agora eu vou poder fazer o cálculo, vou chamar de tensão VRI, lei de Ohm, só que eu deixei com ponto e vírgula. Se eu quiser apresentar, tipo, você tem que apresentar para o seu chefe, etc. E daí você já vai deixar com o nome de cada coisa, em vez de ficar imprimindo cada coisinha assim. Você vai lá, tipo, display, matriz, tanana, aí você vai lá, coloca o display e coloca a sua variável entre colchetes e ponto e vírgula. E aqui, ele aparece exatamente como, só que com um texto a mais. Beleza. Agora que a gente já viu regras de vetores e de matrizes e um exemplo completamente simples de tensão, eu vou mostrar para vocês como resolver algo do capítulo 4. Porém, para isso do capítulo 4, eu preciso mostrar uma coisa para vocês. Vocês têm o numerador e o denominador. Lembra que eu falei na regra das matrizes dos vetores que vocês vão usar muito, que vocês vão separando aqui com vírgula? Bem, aqui vai ser a mesma coisa, só que tanto para o numerador quanto para o denominador. Ou então, você pode usar ou você pode criar um sistema e você pode usar a função transfer function e daí você vai pegar aqui o numerador do denominador que estão nos vetores e vai transformar ele num sistema. Esse daqui seria a nossa G ou H, que nem está escrito aqui. Todavia também existe esse outro jeito. Em vez aqui eu estou definindo só sistema, mas sims é uma função aqui no MATLAB. E daí você pode declarar suas variáveis. Daí eu posso declarar o S e fazer ali no caso, eu declaro I1, I2, I3. Mas eu quero falar para vocês, tipo, se vocês não forem escrever do jeito TF, etc., tipo, se vocês forem fazer com S, que nem eu vou fazer aqui depois, mas eu vou explicar essa depois, vocês podem usar o sims S para declarar a variável e continuar fazendo. Certo. Mas aqui, ó. Faz um numerador, esse numerador só é 16, esse denominador vai ficar S quadrado, 2S mais 8. S quadrado mais 2S mais 8. Transfer function, numerador e denominador. Bem, como vocês não vê transformado a Z, vocês poderiam deixar um tempo discreto depois disso, tanto que se você for escrever aqui, tipo, transfer function, aí você coloca numerador, denominador,
E tipo, aquele deixa do tempo, etc., seria mais coisas para você adicionar. Porém, nessa disciplina vocês vão ver só o numerador do denominador e tá mais que bom. O que o resto desse script que eu deixei para vocês fazem? Vocês inserem para ele uma equação diferencial, que você pode até usar um SINS-S aqui também. E daí você pode escrever a sua função. Só que vai ter uma coisa. Você vai ter que tirar o denominador dela, ou você vai ter que tirar as coisas como estão aqui. Eu deixei para um jeito mais fácil, que você só escreve denominador, numerador e denominador. E você pega a função de transferência, no caso nem imprime nesse código, mas obtém todos os outros parâmetros de estabilidade do capítulo 4. Que nem vai descobrir o zeta, o ômega n, que é a frequência angular, frequência natural, desculpa. Aí algumas métricas do sistema que o próprio aplicativo tira. E aqui com as infos eu já consigo pegar o nosso TS, TP, TR e o overshooting. Que nem o tempo de assentamento, ou setting time, aí o tempo de pico e o tempo de subida, o rising time. Peak time. Bem, tá muito bem explicado e com comentários, mas não deixando nada passar. E qualquer coisa, quaisquer dúvidas podem me perguntar. Eu vou disponibilizar para vocês todos esses scripts. Vou disponibilizar também a própria função dentro do Simulink também, para vocês poderem mexer. Aliás, figure é para você criar uma figura a mais. Se você vai criar 2 gráficos, você tem que usar o comando figure, senão você não consegue criar um segundo gráfico. Aí, step seria para você dar uma resposta ao degrau, step é degrau. E bem, o título, você está adicionando o título. E aqui a grade também. Coisas que não vão fazer tanta diferença, mas... capítulo 4, degrau. E bem, assim que ele rodar, ele me dá aqui, ó, o zeta, que é dimensional, 0,35, quer dizer que só tem o amortecimento dele 35, poderia ser maior. Frequência natural, tempo de assentamento, pico, subida, overshooting. E bem, vocês conseguem ver também nesses dados aqui mais dados caso vocês forem mexendo aqui pela própria parte gráfica, vocês conseguem descobrir mais coisas também. Mas bem, agora que a gente saiu do exemplo do capítulo 4, que vai servir praticamente para todos do capítulo 4, desde que você tenha a função de transferência. Vamos para um exercício complexo. Esse exercício complexo, para falar a verdade, ele tá até no livro. Vou pegar para vocês aqui. Esse problema aqui, o 2.18 dos problemas do final de capítulo. Mas bem, agora que a gente já está nele, declarar as variáveis, S, I1, I2, I3, VI. Daí, tipo, um jeito mais fácil de fazer também, que eu deixei aqui, mais longo e fácil de visualizar. Para vocês fazerem isso aqui funcionar, é só apagar. Tá funcionando. Mas bem. Numerador de H, denominador de H. E transfer function. Ou pode usar direto ali o contrário. E isso aqui tá errado. É 1, 0, 1. Pronto, agora tá do jeito certo. Por causa que o H ele é só o S. O nosso capacitor
ele vai ser 1 sobre S. Então, 1 sobre S. E ele estava certo já aqui. Aí, essa daqui é uma relação do sistema de paralelo, que ele serve para... é uma relação de paralelo que serve para resistor, capacitor, indutor, bem, o que seja. Mas bem, vai ser a multiplicação dividido pela soma, como são só 2. Ou, então, se fosse fazer com vários paralelos, né? Tipo 1 sobre H mais 1 sobre C, e daí tipo isso daqui é B. Aí o D, que é o que a gente quer saber, tanto que eu deixei aqui para não imprimir o B, aí o D ele vai dar igual a A. Quando eu rodar o código vocês vão ver. E bem, vocês vão botar nos sistemas de equações conforme vocês vão montar equações. Malha 1, malha 2, malha 3, e beleza. Equação 1, equação 2, equação 3. Vocês vão montar elas todas, ó, e 1, e 2, e 3, igual, beleza. Show de bola. Importante usar igual a igual ali pro final pro final da equação. Você tem que usar o igual a igual, não só um igual. E caso você não queira imprimir ela, você coloca o ponto e vírgula também. Bem, solve é só como eu chamei, e daí solve para eu resolver as equações com o I1, I2 e 3. E a gente fala que o G de S é a sol vezes o I2 sobre S, por conta da relação do capacitor. Mas bem, essa dúvida aqui eu tiro com vocês diretamente, qualquer coisa quem não entender. Mas é uma relação de elétrica, não tanto de controle. E bem, o pretty é só para deixar ele mais legível, mas vamos rodar esse daqui. O que está acontecendo? O H vai ser só o S, o C 1 sobre S, o A S quadrado. Transfer function ele já usa diretamente o S, por isso que o sin S tipo, nem é tão necessário. E, bem, o nosso A e o nosso D. Opa. O A e o D deu diferente. Mas bem, era para dar igual e a função dá exatamente igual do solucionário. Mas logo mais eu corrijo isso sobre o D. E eu deixei um resumo de como fazer ele usando o SINS-S, que tipo não foi definido funções de transferência porque não tem como fazer essas operações na equação usando as funções de transferência. Teve que usar o SINS-S. Então, aqui ó, deixei o HC, tanto que eu deixei o A desse jeito, porém eu usei o mesmo aqui. E a nossa solução dá a mesma coisa. Ele dá a mesma equação que dá no veio. Lembrando que o veio vai passar para baixo na função de transferência. Ele vai para o denominador da função de transferência. E ó, S quadrado, 2S mais 2 e tal. É a mesma coisa, é justamente a mesma coisa. Demais regras, como o LGR, que vocês ainda não chegaram a ver. Opa. O LGR que vai ser para fazer o gráfico da função. Esse daqui foi o mesmo que eu fiz. O que ele faz? Ele limpa, fecha tudo que tiver para não bugar nada. E daí ele me pede aqui, entre o coeficiente. Eu tenho que entrar o coeficiente tipo 4S na terceira, mais 2... Não, mais 0S na terceira... 4S na quarta, mais 0S na terceira, mais 2S ao quadrado, mais 1. Beleza. Fechei. Esse daqui é o meu numerador. É o meu denominador. Vou colocar tipo
5, 7, 0, 1, 2, 1. Lembrando que o denominador ele tem que ser sempre maior, senão não vai haver estabilidade, né? Lembrando disso. E agora ele vai me fazer o gráfico do LGR. E bem, esse daqui é o gráfico. Eu consigo dar bastante zoom e tirar outras interpretações. Vocês, com a função de transferência que vocês vão poder ir vendo e alterando conforme vocês precisarem. Bem, todos os scripts são algo pronto, então vocês vão utilizando e melhorando conforme vocês acharem melhor. Quaisquer dúvidas também podem ser retiradas comigo. Aqui é só uma lista de algumas funções, tipo o transfer function que eu falei para você, a ZPK, tipo, algumas coisas, a maioria vocês não vão usar, mas tipo step, o impulso, tipo, algumas vocês vão usar e a grande maioria não. Eu mesmo não usei a grande maioria, mas eu deixo aqui salvo porque pode ser útil. E caso você queira passar uma função de transferência para o tempo, você usa a sua função de transferência aqui e usa a Laplace, que daí você obtém ela em função do tempo. Vou deixar isso daqui com vocês também, algo bem simples, mas que pode salvar a sua vida às vezes. E acredito que a função mais complexa que tem aqui seja a do motor, que é a do motor que aparece no final do capítulo 2. E eu passei ela para código e também eu adicionei uma coisa a mais nela, que lá ele considera só como degrau quando ele dá o exemplo, só que quando ele mostra para fazer com o motor da antena do rastreador de azimuth, ele mostra com uma entrada em rampa. Então eu fiz com ambos. Bem, limpa, você dá os parâmetros do sistema, o J1, J2, no caso eu não botei mais, mas poderia ter sido com mais, bem, os Ds, os ganhos mecânicos aqui, do N1 e N2, o torque, teto, bem, dados. Com esses dados, eu peço aqui o tipo de entrada, e daí eu vou ter que escrever ou rampa ou degrau, vocês vão acabar vendo eu fazendo isso aqui. E com essa entrada ele vai saber como calcular, que cada um dos dois tipos vai calcular de jeito diferente, e assim vai me gerar meus parâmetros. E caso não seja nenhum dos dois, eu vou falar que não foi reconhecido o tipo de entrada e vai evitar o loop infinito. Né? Então, o motor antena ele tá dentro do azimuth, aliás. Desculpa. Que nem eu falei, não dá certo. Agora que tá aqui, ele vai. Ó, tipo de entrada, vou colocar rampa, por exemplo. Ó, ele me dá a função de transferência, me dá os parâmetros, me dá tudo. Bem, eu acredito que para esse vídeo não ficar muito longo, até aqui já tá bom. O próximo eu já vou começar utilizando o MATLAB, quer dizer, o Simulink e equações diferenciais. Mas com ele, para ele, como vai ser do próprio modelagem de azimuth, então vou acabar mostrando para vocês com algumas coisas daqui. E é isso, galera. Obrigado.